Oba, oba, oba! Tô de volta! E aí, minha gente? Tranquilo aí pra vocês? Como é que vocês estão? Continuam tranquilos? Ou já estão surtando? Hum? Moçada, tem que manter a cabeça no lugar, tá? E nada melhor do que manter a cabeça no lugar do que estudando, não é? Ainda mais independência da África e hoje independência da Ásia, não é isso? Mas, professor, você vai falar da independência da Ásia toda? Não, cara, a Ásia toda é muita coisa, né? É muito grande. Então a gente vai seguir aí a sua postura e vai falar principalmente da Índia e da Indonésia. Certo? Então vamos lá. Lembrando sempre que a gente está falando de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, de um contexto de Guerra Fria, né? Então é sempre bom a gente ter isso em mente, a gente tá com isso na cabeça, tá? Por exemplo, a independência da Índia. Olha os antecedentes que a gente vai encontrar aqui. A autodeterminação dos povos. Não sei se vocês lembram de algumas aulas mais atrás, a gente falou sobre isso. O que é a autodeterminação dos povos? É o reconhecimento de que cada povo tem a capacidade para escolher a melhor forma de ser governado, de de qual regime político vai adotar, e, enfim, de determinar para si mesmo a melhor forma de viver. Isso seria a autodeterminação dos povos. Ninguém precisa de um outro país dominando para dizer como o povo deve se governar. É o reconhecimento de que cada povo tem a capacidade de tomar suas próprias decisões a respeito da sua própria vida, entendeu? Da sua própria forma de ver o mundo, de se enxergar no mundo, tá? Junto a isso, os socialistas denunciam que o imperialismo é uma prática capitalista que prevê a exploração do trabalho e a imposição de uma sociedade de consumo com base na exploração desse trabalho. Então eles fazem denúncias contra esse tipo de prática imperialista. E lembrando que muitas regiões da África e da Ásia, que é o nosso tema da aula de hoje, sofrem com essa prática imperialista. Tá? A Índia, por exemplo, por parte da Inglaterra. Então, somado a isso, a gente tem o retorno das tropas desses países, dessas colônias que sofrem com esse imperialismo da Segunda Guerra. Só que eles voltam com novas noções de independência e democracia. Veja bem, já falei isso em outras oportunidades. Você manda um cara, né? Você pega um povo e fala: vamos lutar para a liberdade do mundo contra a tirania dos nazistas que estão nazistas, né? Fascistas, enfim, que estão dominando e fazendo um monte de coisas, né? Barbaridades na Europa. Aí você vai, luta, seus companheiros morrem, você vê o horror da guerra, aquela coisa toda. E quando você volta para sua casa, você se depara com uma realidade parecida com aquela que você deixou na guerra, contra a qual você foi lutar, né? Então, assim, é muito louco, porque faz aflorar nas pessoas um desejo por mais liberdade, um desejo por nacionalismo, né? Faz brotar uma série de coisas. E lá na Índia não é diferente. Então os indianos lutam pela Inglaterra na Primeira Guerra e não vão receber as contrapartidas que foram prometidas pelos ingleses, né? Diante disso, o Mahatma Gandhi começa a liderar uma resistência na Índia, né? Essa resistência ela vai pedir, né? Ela vai
vai ser uma resistência pedindo maior autonomia, a autonomia do território, pedindo uma democracia, pedindo a igualdade religiosa. A Índia era um país que abrigava religiões diferentes. É um país, né? Que abriga religiões diferentes, mas na época era ainda mais complicado. E vai pedir uma modernização do Estado. Que o Estado não siga sendo do jeito que é. Tá? E como ele vai fazer essa luta? O que é interessante aí, que torna a independência da Índia um fato importante para a gente estudar. Ele não vai pegar em armas, não vai fazer rebeliões, não vai fazer luta armada, guerrilha, nem nada. Ele vai propagar a desobediência civil. Né? E o que significa isso? Você desobedecer as normas de cidadão, as normas civis. Então é o não pagamento de impostos, é você não comprar o sal, né? Na época tinha coisa do sal da Inglaterra, você não comprar os produtos do seu dominador, é você se negar a respeitar certos costumes do seu dominador, é você desobedecer de forma civil, deve você não ser o cidadão que o seu dominador quer que você se torne. Isso é uma desobediência civil, tá? E eles não partem para a violência, eles partem para uma desobediência civil e para uma forma mais pacífica de protesto. Né? Aí vem a Segunda Guerra, a Inglaterra ferrada, coisa e tal, como é que vai manter a dominação? Ao mesmo tempo ela precisa, mas não consegue, tal, então ela admite que vai dividir a Índia, que vai dar a independência da Índia, mas que vai dividir a Índia em dois. Tá? Então, uma desses territórios é a Índia, que é para onde fica a maioria hindu, e o outro país formado é o Paquistão, para onde vai a maioria muçulmana. Então tinha muito muçulmano na Índia que foi para o Paquistão, muito hindu que estava no território onde era o Paquistão que foi para a Índia, mas foi uma forma de separar essas religiões aí para evitar a briga. O Paquistão depois continuou brigando e ainda se tornou dois Paquistões, né? Sei lá, acho que é isso que fala. O Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. E o Paquistão Oriental depois mudou de nome e hoje é Bangladesh. Por isso que a gente não tem Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental virou Bangladesh e o Paquistão Ocidental é simplesmente Paquistão. Tá? Então o interessante daí é esse conceito de desobediência civil. E o Gandhi foi assassinado, né? Por um cara que não gostava da conduta dele, dessa forma pacifista dele, foi lá e matou ele, cara. O ser humano é muito louco. Mas enfim. E aí foi a independência da Índia. Já na Indonésia, a gente tem coisa um pouco diferente. Quando acaba a Segunda Guerra, a Indonésia declara sua independência com a liderança do general Sukarno. Sukarno era uma liderança indonésia que participa da Conferência de Bandung junto com vários outros países do considerado terceiro mundo, principalmente da África e da Ásia, e que esses países defendiam o não alinhamento ideológico. O que significa isso? Significa que esses países defendiam o direito de não estarem alinhados nem ao bloco capitalista, nem ao bloco socialista. Por que eles tinham que estar alinhados a um desses países? Por que o mundo, de repente, tinha que estar dividido entre vocês e nós? Então eles lutavam por esse direito de não alinhamento ideológico, de não serem de um grupo nem de outro. A gente está aqui, se precisar fazer alguma coisa com um grupo a gente faz, se precisar fazer com outro grupo a gente faz com outro grupo. Tá? A Holanda, que era a dominadora ali da Indonésia, não reconhece essa independência e vai mandar tropas para lá. E aí começa confronto. E aí confronto vem, morte pra caramba, violência e tal. A ONU finalmente vai intermediar esses conflitos, né? E os Estados Unidos vai se meter junto com a ONU lá, né? Vai ser muito ativo. Por quê? Porque vinha avançando na Indonésia
as ideias socialistas. Então a Indonésia caminhava para, né, talvez se aproximar mais do bloco socialista. Então os Estados Unidos vêm junto com a ONU para intervir nisso aí. E, obviamente, os Estados Unidos ajudam o general Suharto, que era uma oposição ao Sukarno, e ele dá um violento golpe em 65 contra esse avanço socialista, e ele próprio fica governando a Indonésia então de 65 até 98. Tá? E de 98 para cá ainda é uma região bem instável, tá? Por conta de uma diversidade religiosa muito grande e de separatismos que ocorrem de vez em quando, que se tornam mais efetivos, mais intensos de tempos em tempos. E aí isso torna a região bastante instável nesse sentido. Beleza, minha gente? É isso, tá? Um grande abraço para vocês. Eu quero que vocês façam os exercícios. Eu quero que vocês fiquem atentos às aulas, que vocês vão ler as apostilas, né? Lê a sua apostila acompanhando a aula junto, anota a sua dúvida, o que você não conseguir entender, leva de pergunta para a live, tá? A aula são 15 minutos, então aproveita e tenta tirar a sua dúvida na live e faz o exercício e preenche corretamente o formulário, hein, cara? Põe o nome completo e a sua turma, ok? E cuidado para não enviar o formulário sem ter a certeza. Faz com calma e depois você envia. Tá ok? Então é isso aí, minha gente. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem tranquilos em casa. Daqui a pouco a gente vai se ver novamente. Valeu? Um grande abraço aí e até a próxima.